Começa agora mais um programa Estética na TV. Depois de merecidas férias, estamos de volta com todo o pique para levar muito conteúdo em 2016 para vocês, igual fizemos em 2015, 2014, 2013, 2012. Já estamos há 4 anos já levando conteúdo para o pessoal aí de casa. Você quer receber as novidades do programa? Vou te dar uma dica. Você pode se inscrever para receber por e-mail todas as novidades do programa Estética na TV. Então, é bit.ly, /novidades do programa, vai aparecer no GC aí. Você se cadastra e vai receber as novidades do programa. Não contente, quer outra mídia para você receber novidade? WhatsApp. Você recebe novidades do programa e também pode participar ao vivo no 11 99 514 8680. Vai lá e adiciona no WhatsApp para você participar e fazer essa festa aí com a gente, que é a festa do conteúdo de qualidade, que aqui só vem fera, hein? Só vem gente de alto nível para levar conhecimento para vocês. E eu queria falar que eu estou muito feliz porque nós temos um novo patrocinador, que é a Shop Physio. É isso aí, mais um grande nome do mercado de estética aí, fazendo parte aí do time do programa Estética na TV. Já temos a Medicatriz, a Ibramed e agora também a Shop Physio fazendo parte do hall de grandes patrocinadores. Não é só grandes nomes da estética, mas também tem grandes patrocinadores e grandes empresas que patrocinam o conhecimento. Isso é muito importante. E hoje o tema é criolipólise de contraste. Para isso eu trouxe aqui o meu convidado, que vai aparecer na tela agora, o Lucas Pérez, ele que é um fera aí da Unicamp, também é do pesquisa e desenvolvimento, né, fisioterapeuta e responsável pela pesquisa e desenvolvimento da Ibramed, que é a nossa patrocinadora, e que vai falar aí sobre essa grande novidade. Tudo bom, Lucas? Tudo bem, Cristiano, e você? Tudo jóia. É um prazer tê-lo aqui no programa Estética na TV, o primeiro do ano, hein? Um prazer a gente estar participando do primeiro programa, um prazer estar aqui. Para mim é um prazer, para a Ibramed também, tá linkado a marca, é um programa que sempre traz profissionais de qualidade, e está estreando aqui no ano de 2016, é muito bom. Espero que a gente traga um conteúdo que seja para vocês aí que estão assistindo e os que vêm assistir no YouTube. Já estamos com mais de 800 pessoas no WhatsApp e elas estavam ansiosas pelo programa. Quando vai voltar? Quando vai voltar? Voltamos! E no dia do aniversário de São Paulo, porque nós somos trabalhadores e nem no feriado a gente descansa. Principalmente no feriado. Eu amo no feriado trabalhar. São Paulo fez aniversário, mas a gente está aqui trabalhando. Isso aí. Rapaz, vamos falar um pouquinho da criolipólise. A criolipólise foi a grande febre de 2015, né? Isso. Até por isso a gente trouxe agora, de novo, que a gente falou muito de criolipólise no ano passado. Vamos dar uma recapitulada do que é a criolipólise, o que ela faz, essas coisas todas? Sim, é importante falar um pouquinho do que é a criolipólise convencional. Ela, basicamente, a gente pode selecionar assim 2 princípios básicos que ela atua, né? Seleção e resfriamento. Ela faz a seleção do tecido que vai ser tratado e faz o resfriamento desse tecido. Ela tem como objetivo o tratamento da gordura localizada, então ela faz essa seleção pelo vácuo e ela faz o resfriamento pelo sistema do equipamento, que engenheiramente ele tem um Peltier, que é ligado a uma corrente elétrica. Quando essa corrente elétrica atinge o Peltier, ela faz uma troca de temperatura e extrai a temperatura do tecido. Então, basicamente, a criolipólise faz isso. E com esse resfriamento, ela vai gerar uma cristalização do adipócito, vai levar a apoptose, que é a morte programada da célula, e essa célula vai ser fagocitada aí durante um tempo para reduzir essa camada adipósita do nosso paciente. Então, basicamente, falando simplesmente, é isso que atua a criolipólise. A fagocitose, vamos relembrar. Até eu já esqueci. O que é a fagocitose? Fagocitose, depois que ocorre o processo todo de inflamação, né, que são neutrófilos, macrófagos, linfócitos são levados para o local onde ocorre a inflamação. O processo final dessa inflamação seria a fagocitose, que são os macrófagos vão lá e retiram as células mortas do local e levam para a corrente sanguínea, né, para os vasos linfáticos que vão eliminar essa célula morta. E quais são os resultados? Os resultados da criolipólise, eles são da criolipólise convencional de cerca de 25% a 30% de diminuição de camada adiposa. É isso nos 3 meses que vão ser, o tratamento vai se percorrer, né? Que a gente vai fazer uma nova aplicação depois de 3 meses, caso seja necessário. Mas durante esses 3 meses a gente vai observar essa perda de 25% a 30% da área onde foi tratado a gordura localizada. Você viu o que ele falou, hein? 25% a 35% no processo tradicional. Isso. Daqui a pouco a gente vai falar sobre
uma nova pesquisa, uma novidade, né? Que é a criolipólise de contraste. Isso. Que eu já estou achando que vai ter mais resultado. Sim, os estudos têm comprovado, né? Alguns estudos compararam a criolipólise convencional com a criolipólise de contraste, que já adiantando aqui para vocês é a adição de aquecimento antes e depois do período de resfriamento. Então a gente vai fazer um pré-aquecimento e um pós-aquecimento, e entre esses aquecimentos vão ter o resfriamento normal da criolipólise convencional. E a gente conseguiu os estudos mostrando que 42% de redução. Então, quando você compara 42% com 25%, é um bem significativo. Você já entregou todo o ouro. Tá guardando isso pro final. Você já entregou todo o ouro aqui pro povo, tá vendo? Ó, que convidado bonzinho. Já vai entregando. Aí já vai entregando. De uma vez assim? De uma vez. Agora, antes de entrar na criolipólise de contraste, eu queria falar sobre mais um termo difícil. Paniculite. Isso, paniculite é a inflamação causada pelo frio, né? Os primeiros relatos de paniculite foram de paniculite do picolé e paniculite equestre. Elas vêm, a paniculite do picolé vem de uma tendência de crianças que eram expostas ao picolé com muito tempo, principalmente que faziam retirada de amígdala. O médico indicava, falava para ingerir alimentos frios, e um dos alimentos preferidos das crianças era o picolé. E foi sendo observado que, por uso prolongado desse picolé na alimentação, foi perdendo a camada de gordura mesmo do lábio, foi criando o que a gente chama de covinhas, né, nas crianças, e foi perdendo um pouco dessa massa na região onde o picolé entrava em contato. Isso por essa paniculite, que é uma inflamação causada pelo frio. Já essa paniculite equestre também vem no mesmo fim, mas é mais quando eles observaram que mulheres que cavalgavam em países frios e que usavam as calças que faziam uma compressão, essas calças para cavalgar já, tinham estreitamento dessa região interno de coxa. Então também perdia a gordura dessa região. Aí foi chamado de paniculite equestre e paniculite do picolé, né? Ah, entendi. E tem contraindicações a criolipólise? Como toda terapia, ela vai ter suas indicações, vai ter suas contraindicações. As contraindicações são as básicas que a gente já observa em outros equipamentos, como a gente não vai aplicar em gestantes, tá? A gente não vai aplicar sobre áreas infectadas, lógicos, ou que tem uma ferida aberta. A gente não vai aplicar em pacientes que tenham sensibilidade ao frio, porque essa sensibilidade ao frio pode causar uma reação adversa nesse paciente. A gente não vai aplicar em pacientes que não tenham sensibilidade ou tenham ausência da sensibilidade, porque ele não vai poder te dar esse feedback e falar se a aplicação está ou não da maneira que deve ser, ou você pode até causar uma queimadura nesse paciente, o paciente nem perceber que a queimadura aconteceu. Então, se ele não tem sensibilidade, ele é contraindicado. São mais essas contraindicações. A gente não vai aplicar nesses pacientes. Tem algumas contraindicações relativas, né? Paciente com diabetes, porque ele tem um pouquinho de cicatrização um pouco mais deficitária, se ele tiver uma síndrome metabólica que contribua nesse metabolismo das gorduras, então a gente vai ter uma contraindicação relativa aí, mas as contraindicações absolutas seriam essas mesmo, as clássicas. Maravilha, ó. Ô Lucas, a gente sempre tem novidades, né? Então a gente passou esse um mês sem o programa, mas estudando novas possibilidades e tudo mais. E hoje a gente está estreando uma novidade, que é a transmissão direta pelo YouTube. Ou seja, não vai precisar editar o programa, demorar alguns dias para colocar. Logo depois vai estar lá no YouTube e as pessoas podem participar. Eu nem falei nada. Eu não falei assim, ó, vocês podem participar pelo YouTube. Já tem gente participando direto no YouTube, ó lá. Oh, que maravilha. A primeira que descobriu essa funcionalidade, ó, volta lá na tela para mim, é a Soraya de Lins. Ela falou: olá, boa noite, sou esteticista e parabenizo por mais um tema tão importante para nós. Primeiro programa e primeira vez que entro no chat ao vivo com vocês. Obrigado, Soraya. E a Elza, minha querida amiga Elza, boa noite, bem-vindo de volta ao programa Estética na TV. Quero saber por que alguns procedimentos de criolipólise não surtem o resultado. Tenho 3 casos que não houve a perda de gordura local. Uau! O que aconteceu nesse caso? O que pode tem vários casos que podem influenciar no resultado. Primeiro, tratando a parte do terapeuta e do equipamento, a gente tem que ter um equipamento que seja registrado pela Anvisa, que vai provar a qualidade dele, a gente tem que... A Elza, com certeza, o aparelho dela é registrado, porque ela é bem, assim, bem firme nas leis, né? Ela tem uma bela de uma clínica... E tem que ser mesmo, porque isso é o principal, a segurança do paciente, né? Então, equipamento que seja eficaz e que não seja registrado pela Anvisa, tem que fazer a manutenção periódica desse equipamento, então de 12 em 12 meses está enviando ele para a fábrica onde foi comprado para fazer uma calibração, porque ele pode não estar calibrado, mesmo ele sendo efetivo e tendo um registro de Anvisa, ele pode não estar calibrado. E quando você aluga, você tem que exigir esse laudo... Sim, com certeza. Da empresa de locação. Isso, com certeza. Uma nota fiscal de que a compra foi feita, que está tudo dentro dos conformes.
E esses são 50%. A gente fala que a terapia é dividida em 50%. 50% é o equipamento que você está utilizando e o seu treinamento. Tá? O operador tem que ser treinado, tem que conhecer a terapia, tem que avaliar muito bem seu paciente. Então, esse é o 50%. Mas os outros 50% não tem nenhum procedimento estético que a gente não precise da ajuda do nosso paciente. Então, o paciente tem que ter uma dieta balanceada e tem que fazer atividade física. Provavelmente, alguma dessas informações faltaram nesse tratamento. O próprio Johnny Zagni, inclusive teve com vocês lá no evento, né? Sim, no meeting da Euromed. Nos programas que ele fez com a gente aqui, ele sempre fala isso, a importância da atividade física. Sim. Porque senão parece que a gordura não tem para onde ir, acaba Sim, se reestabelecendo. Isso, ela vai se alocar em algum local e você pode até causar um problema sério para o paciente, né? Causar uma lipotoxicidade nele, muita gordura circulante na circulação, que não é tanto o caso da crio, porque na crio a gente faz apoptose, então não vai ter essa lipólise, que a gordura vai para a corrente sanguínea, mas também ao lá vai ter uma certa lipólise adjacente, né? Porque causa um frio, algumas células sofrem apoptose, mas as células adjacentes acabam tendo um processo de lipólise. Então, para a Elza, então, é muito importante que ela tome cuidado com os pacientes dela, se eles estão seguindo o programa que está sendo tratado. Uma boa atividade física e também uma boa alimentação. E são 3 meses, né, para ter o resultado final. Porque assim, quando a gente faz o procedimento de criolipólise, a gente tem o primeiro período, que é o período de inflamação, que ele vai começar depois do 3º dia. No 14º dia, a gente tem o pico dessa inflamação. No 30º dia, a gente já começa a ver uma baixa dessa inflamação e lá para os 60, 65 dias, a gente vai começar a ver uma redução mesmo de adipócito. Então, não vai ter aquela fotinha de antes e depois na criolipólise, fazendo só o procedimento de criolipólise. A gente vê muita foto de antes e depois, mas provavelmente o terapeuta associou algum outro recurso na terapia. Mas a criolipólise é um tratamento para a gordura localizada a longo prazo. Isso tem que ficar muito claro. Não é resultado imediato. É isso aí. Vamos lá, tem mais perguntas chegando. Sobe um pouquinho, acho que tinha alguma... A Soraya está perguntando. Soraya que é de Lins. Após cada aplicação, quanto tempo leva para o sistema? Leva pelo sistema linfático para processar e expelir a gordura. Então, é mais ou menos esse processo que eu acabei de falar. São 3 dias para acontecer a inflamação. O pico de inflamação vai acontecer no 14º dia. A partir do 14º dia, essa fagocitose já vai começar a ser feita e vai sendo liberado. E isso vai durar até 90 dias. Tá? E a Marcela, bem-vinda de Salvador. Ela é muito bem-vinda no programa. Diga-se de passagem, né? Quais são as modalidades de eletrotermofototerapia? Uau! Padrão ouro ou os mais indicados que podemos usar antes do procedimento de criolipólise, imediatamente após e com mais tempo, de modo que potencialize o tratamento. Bem formulada a pergunta. Bem formulada, muito boa pergunta. A resposta que eu vou dar aqui é uma opinião minha, né? A gente vê muito no mercado, pessoas fazendo procedimentos antes, procedimentos depois, protocolos pós-crio. Se analisando, entendendo a terapia, do que consiste a criolipólise, quais são os efeitos dela na gordura localizada, eu indicaria uma sessão de criolipólise, somente a sessão de criolipólise, após 2, 3 meses, uma nova sessão de criolipólise caso haja necessidade, ou entrar com algum outro protocolo. O que a gente vê por aí de protocolos antes, tem alguns protocolos que usam uma ultracavitação, ondas de choque, mas eu, conhecendo a criolipólise como conheço, eu indico somente o tratamento com a criolipólise, porque ela vai levar esses 3 dias para fazer o processo de inflamação, que eu comentei. E qualquer eletrotermofototerápico que a gente entre, a gente vai induzir uma quebra desse ciclo. Então, esse ciclo de 3 dias de inflamação, pico em 14 dias, 60, 30 dias eu tenho o abaixamento dessa inflamação. Se eu entrar com outro protocolo antes, outro protocolo depois, às vezes eu posso estar brigando com os meus resultados. Por exemplo, tem estudos de criolipólise com cavitação, onde provou que se eu fizer a criolipólise com cavitação e só a criolipólise, eu vou ter muito mais resultado com a criolipólise. Agora, já ondas de choque, tem estudos provados, os únicos provados que a gente pode usar com a criolipólise são depois, e são a massagem manual para reperfusão do tecido e ondas de choque. Para esses 2 protocolos, a gente tem amparo científico. Todos os outros protocolos antes ou depois não tem nada provado cientificamente que seja benéfico e, pelo contrário, pode até ser que se você não conhecer a terapia que você está utilizando e a associação que está sendo feita, você até prejudica esse paciente ou prejudique só o resultado da sua criolipólise, mas não vai alcançar o objetivo que foi traçado no momento da avaliação.
Você é discípulo do Johnny Zagre, porque ele fala a mesma coisa. Ele fala a mesma coisa? Que não, bom, então pelo menos eu não estou sozinho. Que não é bom fazer só o criolipólise. Porque se você estuda como acontece o efeito dentro do corpo, o efeito fisiológico sobre o tecido, você vai entender que não tem o porquê você entrar com outra terapia ali, você vai estar brigando com o seu resultado. Seu resultado é para diminuição de gordura localizada. Eu vou fazer uma radiofrequência depois, para quê? Para ter um estiramento do tecido. Eu não tive redução de gordura localizada. Pode ser que na foto de antes e depois mostre uma retração do tecido que vai diminuir essa camada adiposa. Diminuir a camada adiposa não, diminuir a medida, mas a camada adiposa não foi diminuída. Então, se meu paciente entra no meu consultório buscando um tratamento para diminuição de gordura e eu entregue qualquer outra coisa para ele que não seja diminuição de gordura, não é o resultado que ele buscou. Então, trabalhar com criolipólise é um procedimento muito novo, então por isso surgem N protocolos de antes, depois, pós-crio. Tudo que vem com protocolo, para mim, na minha opinião, já começa errado, porque protocolo é uma coisa pronta, né? Então, eu só vou saber o que eu vou fazer no pós-crio depois que eu fizer a minha criolipólise, de esperar os 3 meses e ver como meu paciente se apresenta. Se depois desses 3 meses meu paciente apresenta uma flacidez, aí é interessante entrar com uma radiofrequência. Se ele não apresenta, não tem por que eu entrar. Ou ele apresenta outro tipo de disfunção, que talvez seja interessante outro equipamento. Ou uma segunda sessão de criolipólise. Isso eu só vou saber avaliando meu paciente e esperando, dando o resultado, esperando esse resultado que a criolipólise vai proporcionar. Porque, como eu falei, ele é um tratamento para gordura localizada a longo prazo. E hoje em dia quase ninguém tem essa paciência, né, para esperar esse longo prazo acontecer. Então, por isso que acabam entrando com protocolos antes da hora. Mas isso é uma opinião minha, né? A gente vê muita coisa no mercado aí. Uhum. Olha, criolipólise de contraste vai entrar só no segundo bloco. Eu quero segurar a audiência. É igual a TV aberta aqui. Eu quero segurar a audiência. Então, ó, você que está curioso para saber o que é criolipólise de contraste, eu vou enrolar até o segundo bloco. Tá? Para falar só depois. Né? Apesar que meu convidado aqui já entregou um pouco do ouro, mas não tem problema. Vamos lá, ó. A Simone. Isso eu já acabei de responder. Rosa Maria Ravanelli, Santo André. Ô, Rosa, bem-vinda. Quanto tempo uma gestante após o parto pode fazer a criolipólise? Minha indicação é, enquanto estiver amamentando, não fazer. Mas a gente vê protocolos aí de 6 meses após, 3 meses após, pessoas aplicando já. Então, tá amamentando, não faz? Isso, porque vai interferir no organismo da pessoa, no metabolismo, pode gerar alguma complicação, então a gente, enquanto estiver amamentando, não fazer. E esperar que toda essa gordura também da pós-gravidez, o corpo da paciente retorne ao normal, né? Porque às vezes ela quer entrar com um procedimento para uma gordura que está localizada, mas ela advém da gestação, né? Ela acabou de sofrer a gestação, então aquilo vai se retrair normalmente, sem que precise entrar com nenhum procedimento. Caso depois desse processo ainda tenha alguma gordura localizada, aí sim entrar com o protocolo, mas eu oriento depois da amamentação somente. Agora eu vou fazer uma pergunta minha aqui. Você acha que vale a pena a pessoa ter uma plataforma vibratória, por exemplo, para o cliente que é mais sedentário, fazer? Então, tem alguns clientes que a gente, conversando com eles, vê que eles estão mentindo pra gente, né? Que eles não vão fazer exercício mesmo, não vão se alimentar de maneira correta. Então, talvez para esses pacientes seja legal uma plataforma vibratória. Mas o interessante usou a plataforma vibratória, faça com que o seu paciente faça movimentos em cima dela. Não adianta você deixar ele ali somente vibrando. Então, associa um movimento ativo ali para causar esse efeito aeróbico mesmo, né? Mas não é o mais interessante. O mais interessante seria um exercício de potencial mais forte. Uma corrida? Isso, uma caminhada que seja, o paciente mais sedentário, você pode fazer uma caminhada, tá? Aproveitando que está no Jones de novo, ele fala para cliente ir para clínica a pé e voltar a pé. É interessante, fala isso, é uma boa ideia. Então, o paciente que não tem tempo, aí tá uma dica do nosso professor Jones. Bem legal. É isso aí. Mais perguntas chegando. O uso de alimentos e medicamentos anti-inflamatórios interferem no resultado? A pergunta da Jennifer Gonçalves, que é lá de Taubaté. Muito legal que a Jennifer falou isso, porque quando você me perguntou das contraindicações, uma das contraindicações é o uso de anti-inflamatórios quando a pessoa tem que fazer o uso desses anti-inflamatórios, né? Ela faz uso prolongado de anti-inflamatórios. E como a gente falou, a criolipólise vai causar uma inflamação pelo frio. Então, se o paciente estiver ingerindo um medicamento anti-inflamatório, a gente vai brigar com essa inflamação e vai cortar a inflamação. Então, a gente vai brigar com o efeito da criolipólise, que é causar inflamação
pelo anti-inflamatório que está trabalhando ali em cima não vai conseguir esse efeito. Então, o paciente que faz uso prolongado de anti-inflamatórios, a gente tem que ver a possibilidade de ele encerrar esse uso enquanto acontece o protocolo, e que são 3 meses, então às vezes é um pouco complicado. E caso ele tenha essa possibilidade, aí sim a gente vai fazer aplicação. Senão a gente vai estar enganando o nosso paciente, porque o efeito inflamatório do frio causado pela criolipólise não vai acontecer, né? Certo, tem mais perguntas chegando. São perguntas bem parecidas, mas vamos responder que de repente ela não ouviu também. Boa noite. Ao associar outros recursos como radiofrequência, carboxiterapia ou cavitação, reduz a criolipólise? Dentre esses 3, provado cientificamente que a cavitação, com uso associado à criolipólise, diminui o efeito quando comparado só com a criolipólise. Tem estudo comprovando. Já a radiofrequência seria até interessante. Você promove um calor inicial e faz o protocolo. Você vai maleabilizar esse tecido, vai deixar ele um pouco mais vascularizado, mas também nada assim, que seja interessante fazer, mas não vai reduzir. O único ali dos que vão reduzir mesmo, provado, é a cavitação. Cavitação reduz. Isso. E quanto tempo o pós-crio pode fazer outras terapias combinadas? Se for entrar com o protocolo pós-crio, de 15 a 21 dias, que é, como eu falei para você, no 14º dia, é o pico de inflamação. Então, antes do pico da inflamação, se entrar com o protocolo de pós-crio, qualquer outro equipamento vai causar uma inflamação em cima de uma inflamação que já está no seu pico. Então, você pode ter uma chance muito grande de efeito rebote, né? O que a gente fala. Esse rebote é o quê? Engordar mais? Em vez de você reduzir, você vai aumentar essa quantidade de gordura. Não é isso que o cliente quer. Não é isso. Ele vai causar seguidas inflamações num processo que já está no seu pico de inflamação. Então, entrar de 15 a 21 dias já seria interessante. 21 dias seria o mais ideal, o mais seguro. Mas se não for pós-crio, quanto tempo depois ela pode fazer a terapia combinada? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Vamos supor assim, você falou que se ela for querer fazer o pós-crio, 21 dias. Sim. Mas se não for o pós-crio, vamos supor, quanto tempo depois da criolipólise a cliente está liberada para fazer outras terapias? Outras terapias, por exemplo, fortalecimento? Ou radiofrequência, ou outras coisas que você acha ideal. Sendo em outra área, ela está liberada a qualquer momento. Uhum. Por exemplo, você pode até fazer uma criolipólise, não é muito usual, eu nunca vi, mas não acho que não teria problema nenhum fazer uma criolipólise quando você faz em abdômen, fazer um fortalecimento, por exemplo, de um tríceps da paciente. Se ela tem, ela vai ficar 1 hora naquela maca. Então, mas entrar com protocolos que vão brigar com a criolipólise, não, mas áreas adjacentes, outras áreas do corpo, para outros objetivos que não sejam queimar a gordura ou potencializar, né, achando que vai potencializar o efeito da gordura, e tranquilo. E esse procedimento que briga com a criolipólise, quanto tempo depois está liberado? Aí 3 meses? seriam esses. Não, aí já seria um protocolo pós-crio, né? Não, sem ser protocolo pós-crio. Aí Vamos supor, você fala assim, não vale a pena fazer o protocolo pós-crio, mas a cliente de repente quer fazer mais à frente outros procedimentos. Sim. Depois de 3 meses? Isso, aí seria o que eu comentei com você. De repente a gente faz um procedimento de criolipólise numa paciente, ela tem redução daquela gordura de 20% a 30%, no caso da criolipólise de contraste consegue uma redução maior, e no final desses 3 meses a gente detecta que sim, ela perdeu gordura, mas ao perder gordura ficou uma flacidez naquele local. Aí sim a gente entra com uma radiofrequência para tratar essa flacidez. Que é no final desses 3 meses eu vou reavaliar meu paciente e ver qual a terapia que eu preciso fazer com ele. Eu preciso de uma outra sessão de crio? Eu não perdi o suficiente? Não atingi meu objetivo terapêutico em função de redução de gordura? Eu entro com outro protocolo de criolipólise. Agora eu atingi o meu objetivo em gordura, mas quero proporcionar outros efeitos no caso de uma perda de gordura que gerou uma flacidez no local. Aí eu posso entrar com a radiofrequência. Mas aí 3 meses seria o mais seguro, né? Isso por segurança do paciente e por não ficar brigando com os efeitos que você está causando ali no tecido. Aproveitando que vocês estão aí no YouTube, você já pode curtir, lá clica no joinha, também compartilha, fala para seus amigos que tem um programa Estética na TV e também assinar o canal. Assinar o canal é muito importante, porque a cada programa que sair você é notificada e fica por dentro de tudo que acontece no programa Estética na TV. E temos pessoas até da Suíça. Olha, que honra. A Regina Goretti da Suíça, que está sempre em contato comigo lá pelo WhatsApp, está perguntando se pode causar... Ela está abrindo uma clínica lá Ela está se formando agora, ela estava me contando, e ela está perguntando se pode haver queimaduras durante o procedimento. É muito comum, a gente vê bastante aí...
Até esses dias faz um tempinho, uma reportagem na televisão falando sobre queimaduras, causando, e realmente causa, mas eles vão brigar com aqueles efeitos que eu falei no começo. Se você usar uma máquina que não é registrada pela Anvisa, porque é muito mais barato, né, do que, porque a gente vê acrylipólise aí no mercado. Mas tem barato sai caro. Exatamente, o barato sai caro, de valores muito altos, então as pessoas para ter um tratamento, para conseguir acessar esse tratamento, conseguir utilizar, porque é uma febre, né, então todo mundo quer fazer, todo mundo quer ter na sua clínica, acaba optando por máquinas que não têm registro de Anvisa. Ou não fazem a manutenção, ou não são treinadas para aplicar aquela terapia, nunca buscam um conhecimento do que é a acrylipólise, como ela funciona, em quem eu posso aplicar, em quem eu não posso aplicar. Então, se eu aplicar a acrylipólise em um paciente contraindicado, posso ter uma queimadura ou outras reações adversas. Mas o principal da queimadura é usar um equipamento que não tem registro de Anvisa, ou uma manta, né, ou membrana anticongelante que não tenha registro de Anvisa. E agora um alerta muito legal, pessoal, que tem muita gente usando lenço umedecido, esses lenços umedecidos para higienização de crianças, achando que vai proteger. Não vai proteger. Queimar e você vai queimar no fogo do inferno também. Isso. E colocar a vida dos outros em risco. Exatamente. Né? O paciente deitou para economizar numa manta, vai lá e coloca um lenço umedecido. E aí cobra seus 200, 300 reais na sessão. Vai pagar. Não, isso aí não pode. Comprar um aparelho sem registro é como o cara que sai e toma álcool, bebe pra caramba, em vez de pegar o Uber, igual o meu amigo Rodrigo adora, ele pega o carro dele e vai... Pode ser que não aconteça nada? Pode ser, mas se acontecer, que nem o cara atropelou um rapaz aí, matou esses dias aí, porque ele bebeu, ele podia pegar um táxi, não teve a consciência. Uber, não teve a consciência, eu quero economizar, eu quero comprar uma máquina sem registro, compra uma máquina sem registro, queima, a pessoa toma um processo e a reputação vai pro buraco. Isso não pode. E o pessoal também tem pessoal usando lenço umedecido e revestindo ele com glicerina, embebendo ele em glicerina, porque é um dos componentes da manta anticongelante. Ela vem com glicerina e outros produtos. Um deles é a glicerina e não vai adiantar também. Então, eu uso lenço umedecido, mas o meu eu coloco em glicerina. Não vai proteger o seu paciente, você vai causar uma queimadura. Então, por isso que é muito comum a gente ver por aí, porque as pessoas estão usando errado a terapia ou não tomando os cuidados que são necessários. Se você usar um equipamento registrado pela Anvisa, que está bem, que a manutenção está bem feita, a membrana tem qualidade, é de Anvisa, você não vai queimar seu paciente, se você conhecer a terapia e fizer uma boa avaliação. Esses 5 fatos vão fazer com que você não tenha uma reação adversa nesse nível, né, que são as reações adversas que a gente fala permanentes, né? Você vai causar uma queimadura no seu paciente foi no seu consultório para buscar um procedimento estético para redução de gordura e é um paciente extremamente vaidoso, né? E ele sai com uma queimadura que só vai ser retirado talvez com uma cirurgia plástica ou com um protocolo que ele veio para sair feliz e sai com um problema desses, né? Levando para casa. Então, complicado. Tem que ser muito bem estudado como vai ser utilizado. Muitas perguntas chegando, mas chegou a hora de revelar a pergunta principal do programa, o que é criolipólise de contraste. Então, mas, calma, é só no segundo bloco, Lucas, né? Vamos segurar um pouquinho mais. Então, rapidinho, um minutinho, a gente volta, respirar um pouco e na sequência a gente volta com a pergunta de $1 milhão. O que é criolipólise de contraste? Até já! Kit Acne. Soluções para focado na acne, o mercado já traz, não é mesmo? Mas um tratamento que combate o P-acne e a cicatrização acelerada do acne, você ainda não viu.
A linha Acner da Medicatriz traz em suas composições ativos como zinco e ácido salicílico, a vitamina A, íris de Florence, além de uma máscara plástica removedora de comedões e secativa. Mas o melhor de tudo, resultado em 2 sessões. Teste você mesmo e comprove. Kit Acner. Voltamos com o programa Estética na TV e eu quero aproveitar e dar um recadinho, porque eu estarei ministrando uma aula online de como conquistar os seus primeiros clientes na estética. Você aí que já está me acompanhando há algum tempo sabe que eu estou mudando aí algumas coisas e resolvi me empenhar no empreendedorismo na estética esse ano. E quinta-feira, dia 28, vai ter uma palestra online, uma aula online, onde eu vou ensinar vocês como conquistar os primeiros clientes na estética. Para se cadastrar, você vai acessar o seguinte link, bit.ly/aula estética, não é isso? Não coloca aí o link, está errado. É bit.ly/aula estética. E se quiser fazer parte da minha lista VIP e receber muito conteúdo sobre empreendedorismo na estética, vai acessar. Agora sim, pode colocar bit.ly/empreendedorismo na estética e estaremos juntos aí na quinta-feira ao vivo às 20 horas, horário de Brasília. Vamos voltar agora para o nosso papo, porque eu quero saber, eu estou curioso, que você não quis me contar. Aliás, conta só um pouquinho, o que é a criolipólise de contraste? Então, voltando para a criolipólise convencional, que eu falei, ela trabalha com seleção do tecido e resfriamento. Ela vai selecionar pelo vácuo e fazer o resfriamento. A diferença da criolipólise de contraste é que antes desse resfriamento a gente vai colocar períodos de aquecimento. Então ela faz uma seleção do tecido, aquece, resfria e depois aquece de novo. É um contraste que a gente já conhece na saúde, né? Fazer o contraste, calor e frio. Então a gente coloca períodos de aquecimento no começo, períodos de aquecimento no fim e entre vai ter esse resfriamento que vai potencializar os efeitos. E não tem perigo de choque térmico? Não, Não. Temperatura controlada dentro do terapêutico que os estudos mostram. Então o Peltier, que eu comentei com vocês, ele tem um termostato ligado a ele e esse termostato regula a temperatura. Quando chega na temperatura que o fabricante setou, ela vai manter naquela temperatura e não vai causar nenhum dano ao paciente. Ocorre uma extração de temperatura, né? Então ele aquece e depois quando ele entra com frio, ele vai extrair calor da pele do paciente. Ele não vai, o Peltier está a 40 graus, de repente ele fica a -7. Então ele vai extraindo calor desse tecido. É gradativo. Isso, extraindo até chegar na temperatura terapêutica que foi traçada pelo fabricante e lá ele mantém. Então essa gradatividade no caimento da temperatura não vai causar nenhum risco para o paciente. Agora me diz uma coisa, qual a diferença em resultados comprovados aí cientificamente conforme os estudos que foram feitos? Como eu vendi o ouro já no começo, né? Eles fizeram um estudo comparado, pegaram 4 grupos, dividiram em 4 grupos. No primeiro grupo eles aplicaram a criolipólise convencional. No segundo grupo fizeram o aquecimento antes e só o resfriamento depois. No terceiro grupo o resfriamento com o aquecimento no final. E no quarto grupo esse conceito que a gente fala de criolipólise de contraste, incluindo os 2 períodos de aquecimento. Tanto o grupo 1, 2 e 3 não tiveram significância entre eles, né? Todos atingiram de 22,5% a 27,5%. Ficaram nessa faixa Variou um pouco ali de 25%. Então não teve significância. Já quando fez o grupo 4, a quantidade de adipócitos que sofreram apoptose, a cristalização e foram fagocitados no final, foi de 42%. Então, quando você compara os 25% com 42%, a gente chega quase ao dobro de valor e uma eficácia gigantesca que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, ainda causando mais segurança para o paciente. Além de você ter mais efetividade, você vai ter mais segurança para o paciente. Esses períodos de aquecimento eles vão trazer um pouco mais de segurança também. Agora, aumenta o tempo de tratamento? A gente lá dentro da empresa, dentro da Ibramed, a gente sempre faz testes, né, clínicos, até o equipamento sair no mercado, ele passa por vários testes, várias aplicações para ver que ele realmente é seguro. O nosso protocolo de criolipólise de contraste, a gente fez os 60 minutos normais de resfriamento, incluiu 10 minutos de aquecimento antes, 10 minutos de aquecimento depois. Mas isso nada interfere do operador mexer nesses valores aí, pelo menos colocando de 5 e 5 minutos, trabalhando
trabalhando, por exemplo, a gente vê aí algumas clínicas que fazem 45 minutos apenas de resfriamento, então você vai ter 55 minutos no final. Mas o nosso protocolo que a gente fez na empresa durou 80 minutos, então 1h20 com o paciente lá. O convencional era de 60 minutos. Isso. E o de contraste passou a ter 10 minutos de aquecimento no começo e 10 minutos totalizando 80 minutos, 1h20. Isso. Aumentou um pouquinho, pouca coisa. Aumentou um pouquinho perto do resultado e da efetividade que vai ter em perca de gordura, acho que vale a pena. E é doloroso os dois procedimentos ou é a mesma coisa ou muda? Doloroso ele não é, ele é um processo desconfortável, né? Porque o aplicador ele faz uma pressão negativa para ter esse vácuo, então ele vai sugar a pele e vai expor você a uma temperatura baixa, né? Mas os 5 primeiros minutos são um pouco desconfortáveis em relação à sensação de frio. Mas como o frio ele é analgésico, depois de 5 minutos você nem sente mais a terapia. Então os pacientes conversam normal, alguns até dormem. Então ele não é doloroso não, ele é um pouco desconfortável no início. E outra coisa da criolipólise de contraste que algumas pessoas, né, eu já fiz também, né, que lá a gente serve de cobaia no departamento, então todo mundo acaba entrando na dança bastante, hein? Tem? Dá pra perder aqui uns 42% ainda. Dá ainda. E a gente fez os protocolos lá, e quando você faz só o frio, a gente indica aquela reperfusão final, né, aquela massagem manual final. E aquilo sim é muito dolorido. Porque você tá com... Você já fez o protocolo, né? Eu vi alguns vídeos do seu protocolo. E entrou com uma massagem manual no final, né? Ela é um pouquinho desconfortável, né? Porque o tecido ele tá bem enrijecido, então quando você entra com a mão ali, ele tem esse dolorimento que é significativo. No caso da criolipólise de contraste, a gente entrando com aquecimento no final, a gente substitui essa massagem, ela não precisa mais ser feita, porque ela tem o mesmo... não precisa mais? Não, é porque os dois são mesmo os porque mesmos o calor princípios. vai derreter. Isso, e ela vai revascularizar, né? O que a gente precisa do calor é reperfusão tecidual, que é fazer com que o sangue que não estava circulando lá, porque a gente fez um garroteamento e expôs a temperaturas negativas, o sangue para de circular lá. A gente tem uma isquemia, né, momentânea. E quando acontece a volta do sangue para esse local, a gente chama de reperfusão tecidual. Então, tanto a massagem quanto o calor no final tem esse objetivo, fazer essa reperfusão no tecido, e é muito menos doloroso do que a massagem entrando assim em contato com a pele. Então, também é mais uma vantagem da criolipólise de contraste. Tô gostando disso, hein? Tá ficando muito bom. Com uma única sessão, você já consegue ver os resultados. Sim. Depois de 3 meses. Precisa mais que uma sessão? Então, aí vai da avaliação do paciente, né? Dependendo do tamanho de camada de pós que o paciente tiver. Provavelmente, se for uma paciente que não tem muita camada de pós, que é só uma gordurinha abaixo do umbigo que incomoda ela, com uma sessão, no final dos 3 meses, a gente vai conseguir esse resultado. Mas um paciente que apresenta mais uma área de flanco, de culote, que é uma gordura mais densa, que é mais difícil de se perder, ou que ele tem mais, na adipometria, na perimetria, você detecta que as medidas são maiores, aí provavelmente você vai fazer 1, 2 sessões. Mas o coloquial é de 2 a 3 sessões no máximo. Não se vê reavaliar depois de 3 meses. Sempre reavaliação. Sempre. O paciente tem que estar sempre em avaliação. Sempre é interessante na avaliação inicial fazer inspeção, que é o seu paciente chegou, você faz inspeção. A inspeção que é? O paciente parou na sua frente, você olha ele do pé à cabeça, que é só com o olhar. Depois palpação, pôr a mão no paciente. Perimetria e adipometria, que é fazer a medida dos pacientes. E tudo isso vai ser feito a todo reprotocolo, né? Como se fosse dizer assim, toda vez que você for resubmeter seu paciente a algum tratamento, antes você refaz essa avaliação, até para quantificar quanto foi a perda, se a perda foi significativa, se não foi significativa, o porquê. Aí você pode até retomar outros caminhos na sua terapia. Né? Porque às vezes a gente pode ser que a gente não acerte. A gente traça um protocolo, o paciente vê que não tem... Se a gente não faz uma avaliação, a gente vai continuar batendo naquele martelo e não vai ter resultado. Mas se a gente faz uma reavaliação do nosso paciente sequencial, a gente vai ver, esse caminho que eu estou tomando na segunda sessão, já vi que não está dando resultado. Talvez eu deva ir por outro caminho. Então a avaliação é importante por vários motivos. Primeiro, para você não causar nenhuma lesão no seu paciente, para você saber exatamente o que seu paciente precisa, qual o tipo de gordura do seu paciente, porque ele pode ter alguma gordura localizada, mas essa gordura pode ser porque ele não se alimenta, porque ele não faz exercício, mas também pode ser um fator hormonal ou uma predisposição genética. Então você tem que saber o que é essa gordura. Então, aí, você sabendo o que é essa gordura, eu vou saber como tratar.
e como traçar o meu plano de tratamento, né? O programa de tratamento individual, que é muito diferente de protocolo. Programa de tratamento individual, eu olho meu paciente e faço um tratamento para ele. Protocolo eu deixo pronto ali, quem vem eu faço. Sempre a mesma coisa. Então, bem diferente, o resultado vai ser diferente. Não adianta só fazer a mesma coisa para todo mundo. Não adianta, tem que avaliar. Uma avaliação e isso demanda conhecimento. Com certeza. Olha, a audiência não para de crescer. Olha só, tá aumentando a audiência cada vez mais. Isso é muito bom. Vamos lá para a pergunta da Sara Estética Belas, de Claro das Poções, Minas Gerais. Você é mineiro, né? Minha esposa é mineira. Ah, sua esposa é mineira. Eu acabo tendo um pezinho em Minas. Tem um pé em Minas. Cliente com problema renal pode se submeter à criolipólise? Então, qualquer patologia, o paciente tem que estar compensado, né? Aquela patologia tem que estar controlada. No caso de um paciente com problema renal, a gente vai ter que pedir uma carta do médico dele indicando ele para criolipólise, e isso vai ter que ser assinado pelo médico que ele está predisposto a fazer esse procedimento, e a gente vai avaliar muito bem. Então, para um paciente pode ter um problema renal, a gente poder conseguir fazer essa aplicação ou não. Tudo vai depender da nossa avaliação. E mesmo que na nossa avaliação a gente veja que a gente pode sim aplicar, ter um contato com esse médico, pedir o histórico do paciente, ver o porquê que aconteceu desde quando vem essa disfunção renal, como ela se apresenta, se ela teve evolução, se ela piorou nos últimos dias ou nos últimos tempos ou melhorou. Então ele que vai te certificar, porque a gente tem que estar sempre muito amparado, né? Principalmente quando o seu paciente é paciente de outras pessoas. Quando ele é só seu paciente, ele está sob sua responsabilidade. Se ele é paciente seu, mas ele tem um médico que acompanha o histórico de vida dele, então é necessário sempre ter o respaldo desse médico. O Anderson está fazendo uma pergunta, que é aquela pergunta recorrente, que seria interessante fazer ultracavitação antes da criolipólise. Vamos responder de novo, talvez ele tenha entrado agora. O que eu falei sobre cavitação, que não é interessante, tem os estudos falando que não é interessante. A ultracavitação seria focalizar esse ponto de cavitação num ponto só, muita energia, vai causar apoptose também. As duas máquinas causam apoptose. Só que se eu fizer uma ultracavitação antes, eu estou causando apoptose por excesso de calor, excesso de energia no local. E essa inflamação ela vai ocorrer imediatamente. No caso da criolipólise, eu falei para vocês, demoram 3 dias para essa inflamação começar pelo frio. Então eu estou brigando de novo. Então eu estou causando... eu estou dando paulada em quem já está morto, como se fosse dizer assim, né? Estou fazendo uma apoptose, faço uma apoptose em cima de novo. Então ou Está se excedendo. Isso, ou eu primo pela ultracavitação, ou pela criolipólise. Os dois protocolos os dois equipamentos são para gordura localizada, os dois causam apoptose, um pelo frio e um por concentração de energia. Então eu vou escolher qual que eu quero utilizar, se eu quero um resultado mais a curto prazo, numa área mais localizada, de menor densidade, talvez ultracavitação, mas se eu quero tratar mais regionalizado ou global, uma gordura localizada, tanto em abdômen quanto em flanco, em várias áreas diferentes, pequenas porções de gordura, a criolipólise seria interessante. Vamos lá para mais perguntas. A Fran Lima, lá de Pato, Paraíba. Tem gente em tudo que é lugar, né? Em tudo que é lugar. Norte, sul, leste, oeste, fora do país. Depois que o macrófago engloba a gordura em apoptose, para onde vai a gordura? Essa é uma boa pergunta também, né? Isso, uma boa pergunta. Depois que a gordura sofre apoptose, ela não é mais gordura, né? Então a gente vê muito comum a gordura ser jogada para a corrente sanguínea e trabalhar. Então algumas pessoas acham que isso também acontece na criolipólise. Depois que acontece a apoptose, uma célula, seja ela de gordura, seja qual célula o organismo identifica ela como uma célula morta. O organismo não sabe que ela foi uma célula de gordura antes ou qualquer tipo de célula que sofra apoptose. Então ele identifica ela como uma célula morta. Essa célula morta vai ser fagocitada pelo macrófago, vai ser carreada na nossa corrente linfática, né? Pelo sistema linfático, como qualquer outra célula morta. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta para você. A criolipólise, quantos graus negativos? Vai de fabricante para fabricante. O que a gente tem de estudo é provando que 8 graus positivos na gordura tem eficácia. Positivo? Isso. Então a gente vai fazer na pele do paciente a menos 10 que seja. Então ele tem que vencer a membrana, vencer a pele do paciente, todas as camadas até chegar na hipoderme. E para chegar na hipoderme, ele chegando a 8 graus positivos, ele vai ter efeito terapêutico.
Se ele chegar a 8 graus positivos, 7, menos 2, menos 15, ele não vai cristalizar mais células, não vai ter mais efeitos. Então, a partir do momento que você atinge a temperatura terapêutica, é o bastante. Então, por isso que a gente vê muitas máquinas aí que chegam a menos 15, menos 20. Você está praticamente só dando uma faca mais afiada para o seu paciente se machucar. Então, para ela chegar com 8 positivo lá, eu tenho que estar com quantos negativo? Se você trabalhar, isso depende muito do paciente, da resistência do paciente, mas a gente vê estudos que uma temperatura terapêutica que seja segura para o paciente em quesito de não causar reação adversa e que seja efetiva em chegar pelo menos nesses 8 positivos na camada de hipoderme, que é a camada de gordura, seriam menos 8. Menos tá? 8. Tem uma perca de 10 em todo esse processo de manta, pele, todas as camadas até hipoderme. E o processo de aquecimento da criolipólise de contraste, quantos graus? No nosso equipamento, né, que é o Polaris, já adiantando o nome para vocês, Você vai estar vai entregando tudo no ouro, né, antes da... Era pro final, mas depois vai lançar o Polaris, que é a criolipólise da Ibramed em breve. E que eu já vi que, assim, vai ter um preço mais acessível. A Ibramed sempre tenta trabalhar com isso, né? Porque é um produto 100% nacional, né? A gente trabalha com peças genuinamente nacionais, a gente produz todo o nosso equipamento aqui junto com o setor de pesquisa e desenvolvimento que eu faço parte, engenharia, então todo o maquinário do produto é feito aqui, toda a concepção do produto é feita, então isso barateia e a gente consegue jogar esse barateamento para o nosso cliente, então a gente sempre trabalha com preços mais acessíveis, então talvez o nosso Polaris venha aí para desmistificar um pouquinho essa questão de aluguel de máquinas, fazer com que o cliente final tenha condições de comprar o equipamento. E às vezes, financiando o equipamento, se não tiver o dinheiro à vista, ele pode pagar a parcela com os ganhos que ele obtém. E aí esse retorno vai... Até sobrar, né? A ideia é que sobre bastante dinheiro para ele e que ele pague tranquilamente. Se tiver dinheiro para pagar à vista, compra à vista. E provavelmente vai ter um bom desconto. Sim. Principalmente comprar lá no Shop Físio. Isso. Né? Vai ter um bom desconto lá com o Adriano, que já esteve aqui no programa Estética na TV, falando a história empreendedora dele. Agora, voltando lá, o aquecimento do Polaris é de... 40 graus. 40 graus? Isso, positivos, 40 graus. Tudo isso? Tudo isso. Não queima? Não queima porque também é a mesma questão do frio. Ele tem a membrana, a temperatura é controlada pelo termostato. A 42 e não queima, né? Isso. E a radiofrequência aquece de dentro para fora, né? Então, dentro do tecido ali, alvo, a gente chega de 57 a 61 graus positivos na radiofrequência, porque ela tem um aquecimento mais robusto dentro do tecido e na pele ela chega a esses 40 a 42. Criolipólise já é o contrário, né? O aquecimento superficial, ele vai aquecer a pele e vai chegar na hipoderme, vai perder para chegar na hipoderme, né? Não o que acontece na radiofrequência, por exemplo. Mas são 40 graus e tudo controlado, sem causar nenhum efeito adverso ao paciente. Esse aquecimento no final até proporciona a diminuição de efeito adverso, né? Que a gente acabou vendo. E comprando o equipamento Polaris vai ter o treinamento da Aline Canissais, que é uma excelente fisioterapeuta que está sempre ministrando. Dá show, né? Dá aula. É fantástica, é engraçada, é simpática. Sim. E tem um conhecimento maravilhoso. Sim. Manda um beijo pra Aline, né? Beijo, Aline. Beijo, um grande beijo pra você. Aline que mora no meu coração, minha amiga, lá de Serra Negra. Tô esperando um convite pra ir pra Serra Negra. Tem que convidar, fazer um churrasco pra gente lá. Não sai. Então tem treinamento, porque na Ibramed tem treinamento. Sim, sempre, a gente ministra os treinamentos lá na Ibramed para quem se interessar por equipamento, até quem não tenha comprado equipamento e às vezes pensa, será que esse equipamento é o que eu necessito? Então vai lá, a gente convida, vê o equipamento que você tem interesse, busca pelo site, você faz a inscrição, a gente com todo prazer vai ministrar um treinamento, que ele tem a parte da manhã um teórico, né, que a gente fala sobre a terapia, como ela interage com o tecido, o que acontece, quais são as técnicas de aplicação, cuidados para se tomar no procedimento, e na parte da tarde a gente faz mais uma prática, que é botar a mão no equipamento mesmo, ver como ele funciona, tem um certificado no final, é gratuito o treinamento, então a única coisa que ele é administrado em Amparo, né, então quem tiver disponibilidade tem que ir até lá, mas a gente abre as portas para todo mundo que estiver interessado nos nossos equipamentos e os treinamentos acontecem aí todo mês. É isso aí, muito bom. Mais perguntas, muitas perguntas. Vamos lá. Qual a medida abdominal indicada para efetuar criolipólise? No adipômetro, a gente fala pelo menos uns 2 centímetros de gordura para estar fazendo, né?
Mas se você constatou uma gordura localizada naquele local, a gente tem os aplicadores PMG, né? Se aquela gordura for uma gordura um pouco menos saliente, você vai fazer o teste do acoplamento com o seu aplicador. É necessário que a área seja sugada e encoste nos dissipadores, que são duas placas de alumínio que ficam na lateral. Então ela tem que tocar, senão o tratamento não vai ser efetivo. Mas na dipometria, uns 2 centímetros, 2,5 centímetros no mínimo, assim, para o paciente ter o tratamento, né? Cuidado com essas meninas anoréxicas que quer fazer criolipólise, hein? Não tem nem onde colocar a gordura. Pelo amor de Deus. E o extremo também é válido, né? Pessoas acima de 29,9 de IMC, que eu já caí um pouco por terra essa questão de IMC, mas mais para falar que obeso não é a indicação do equipamento, né? Então ele não vai tratar a obesidade, ele vai tratar a gordura localizada. O paciente que apresenta obesidade, você pode tentar alguns protocolos com ele antes para diminuir essa camada de pós e talvez quando ele tiver uma camada que seja só localizada, aí sim entrar com a criolipólise. Mas para a obesidade não é indicação. Tá. A criolipólise causa fibrose tecidual? Da Regiane Correia, de Campo Grande, Mato Grosso. Não sei se a Regiane já ouviu falar de hiperplasia paradoxal, que é um processo onde a fibrose acontece na criolipólise, que é esse efeito rebote. Então você faz a aplicação na área, no primeiro mês você começa a ver uma redução, só que a partir do segundo mês aquela redução ela encerra e começa a ter um efeito rebote. Começa a crescer aquela área, como se tivesse um edema naquele local regionalizado. Isso chama hiperplasia. Hiperplasia por criolipólise. Só que ela é muito rara, estudos apontam de um caso a cada 200 mil aplicações e ela é muito mais comum em homens. Então, se ela procurar aí na internet alguns artigos de hiperplasia paradoxal, ela vai ver que o espessamento desses septos fibrosos, né? Ele tem um espessamento, ele fica mais espesso e acaba tendo uma protuberância na área que foi tratada. Então, em vez de diminuição, a gente tem um aumento. Que não é o que a pessoa quer. Já foi pagar para aumentar a gordura? Mas aí, nesse caso, já não é um erro do operador, não é um erro da manta, é uma reação adversa muito rara, que acontece mais em homens do que em mulheres, de uma aplicação a cada 200 mil. Então, a pessoa então que ganhar na Mega Sena, isso, então. A pessoa que sofreu isso, ela, felizmente, deu azar, né? Não foi nenhuma falta de cuidado do terapeuta, nenhum equipamento que não serviu para o fim que ele foi utilizado. O pessoal gostou muito porque, a audiência subiu e se manteve até agora. Então você está explicando bem. Meu parabéns para você. Muito obrigado. Mais perguntas, o pessoal está mandando bastante perguntas. A Vera Teixeira de Maceió, Alagoas. Já foi para Maceió? Ainda não tive a oportunidade. Esse tratamento corre algum risco com relação à corrente sanguínea? Eu acho que quando ela fala de corrente sanguínea, ela pensa mais naquela questão de quando a gente induz a lipólise ou a emulsificação, que acaba indo um pouco de gordura para a corrente sanguínea. E caso esse paciente seja sedentário e tenha uma lipotoxicidade, já tenha muita gordura circulando na corrente sanguínea dele, a gente vai levar mais gordura e vai causar um problema para o paciente. Mas como eu falei, no caso da criolipólise, a gente vai causar a apoptose do tecido, da gordura, e essa apoptose vai fazer com que o macrófago venha, digera essa célula e carregue ela pelos vasos linfáticos. Então a gente não vai ter acúmulo de gordura na corrente sanguínea. Pode ser um pouco por aquela lipólise secundária que eu falei para vocês que pode acontecer por uma termoindução do frio nas áreas adjacentes, né, nas células ao lado da que sofreram apoptose. Mas não vai sobrecarregar, por exemplo, um paciente que tem lipotoxicidade, entro com um protocolo de cavitação nele. Aí sim é muito perigoso. Não dá tempo de responder todo mundo, vou responder mais 2 perguntas, que já está dando o nosso horário. A Sueli, lá de Itaquera. Cliente com arritmia cardíaca pode fazer mesmo tomando remédio? Sim, se ele tiver com a arritmia controlada por esses remédios, ele pode fazer. Mas aí, de novo, entra naquele mérito, né? O paciente é um cardiopata, então provavelmente ele tem um cardiologista que acompanha ele, e esse cardiologista vai ter que liberar ele para essa sessão. Então a gente pode fazer sim nesse paciente, mas tomar cuidado nas áreas que a gente vai aplicar, né? Algumas aplicações, tanto nessas gorduras abaixo do seio, ou evitar áreas próximas à área cardíaca. Mas a gente pode fazer sim desde que tenha uma prescrição médica e um laudo autorizando a gente a fazer esse procedimento. Tá. O resfriamento interfere na pressão arterial da cliente? A Sara está perguntando.
Ele pode interferir um pouco por essa vasoconstrição, né? Ele constringe o vaso, menos sangue circula no corpo do paciente e pode levar a uma diminuição da pressão. Mas como essa constrição é muito localizada, então eu vou fazer no abdômen, ela vai ficar só naquela área de abdômen, então não vai interferir muito não na pressão arterial do nosso paciente. Tá, está chegando mais perguntas, o pessoal ali está todo oriçado, eles querem que a gente faça mais perguntas. Tudo bem, vamos fazer mais duas? Vamos. É que há muita pergunta chegando, né? Essa pergunta agora, porque tinha outra que colocou. Essa que você quer que faça? Tá. A Jéssica lá do Rio de Janeiro está falando, boa noite, não entendi se calor é provocado pelo próprio aparelho de criolipólise? Pelo próprio aparelho. Tá. Não precisa desconectar o aplicador. Então você vai conectar o aplicador normal, como se fosse fazer uma criolipólise convencional. Só que se você programar no equipamento, ele vai fazer um aquecimento antes e um aquecimento depois. Sem precisar tirar o aplicador, ele mesmo já vai fazer. O nosso equipamento, só para vocês entenderem, ele não tem só criolipólise de contraste, então eu consigo optar pelo resfriamento somente. Eu posso incluir um período de aquecimento antes e fazer o resfriamento, eu posso incluir um período de aquecimento depois do resfriamento, ou fazer a criolipólise de contraste incluindo. Se eu optar pela criolipólise de contraste, automaticamente o meu equipamento ele vai aquecer, ele vai indicar por um LED vermelho que está aquecendo, e ao final desse aquecimento ele muda o LED para uma cor verde que indica o resfriamento, e nos 10 últimos minutos, ou 5, ou o tempo que eu programar, porque fica aberto esse aquecimento de 1 a 10 minutos, eu posso selecionar, ele novamente me indica que o aquecimento está começando por um LED vermelho e vai fazer esse aquecimento com a pele do paciente sugada dentro do aplicador. Então eu preciso só apenas programar isso no começo da terapia e assistir o que vai acontecer. Vai chegando muitas perguntas boas, a gente tem que continuar fazendo perguntas, Sim. né? A Regiane Corrêa, lá de Campo Grande, se tem indicação de cinta modeladora pós-criolipólise? Na minha opinião sobre cinta de pós-criolipólise é que ela pode sim ser usada, porque quando a gente faz uma aplicação no paciente, a gente faz uma sucção no local, a gente expõe o paciente a temperaturas muito frias e isso pode causar uma dor pós-aplicação. Então, caso esse paciente tenha dor pós-aplicação, a gente pode utilizar essa cinta na área para o fim de quê? A fim de fazer uma compressão nesse local e a compressão vai gerar analgesia, né? Que é mais ou menos o mesmo princípio quando a gente bate alguma parte do nosso corpo, a gente ou comprime ou passa a mão, isso gera uma analgesia. Somente para isso. Agora, a cinta não vai cristalizar mais adipócito, não vai fazer mais apoptose. O tanto de adipócito que você tinha que cristalizar e causar apoptose já foi feito pelo equipamento. Então, pessoas que dizem que a manta ou a cinta que você colocar vai fazer com que você perca mais gordura do que você perderia se não estivesse utilizando, isso não é verdade. Mas eu acho que ela é muito indicada assim para pessoas que têm dor pós-aplicação, porque essa contenção que ela vai fazer no local da dor é muito eficaz. Mas a ponto de perder gordura, não vai cristalizar mais, porque a gente sabe que o princípio da criolipólise é cristalização de depósito. Então a malha que a gente colocar aqui, a cinta, não vai cristalizar mais. Então, para esse fim não é indicado, mas para dor, muito eficaz. Mais alguma colocação? Ficou alguma coisa? Não, acho que o pessoal perguntou bastante alguma coisa. Pergunta da plateia? Tá tudo esclarecido. E o pessoal aqui, esse público todo aqui tá na plateia doidos para fazer criolipólise. Todo mundo só esperando. É bom esperar agora sair o Polaris da Ibramed. Isso. Que é mais um equipamento da família Ibramed, né? Que tem muitos equipamentos de grande sucesso. E cada 10 clínicas, 9 deve ter equipamentos da Ibramed. Com certeza. E fora a criolipólise de contraste, o Polaris vai ter alguns outros diferenciais, mas que talvez a gente possa até marcar uma conversa para depois falar um pouquinho. Mas já adianto que é um equipamento que vai ser muito, muito utilizado e que vai trazer muitos benefícios para vocês aí na redução de gordura e principalmente na segurança para o seu paciente no momento da aplicação, que é o mais importante que a gente preza, né, como indústria fabricante de equipamentos eletromédicos. Você tem que entregar um equipamento que seja assim eficiente, mas sem fazer com que essa eficiência faça a gente esquecer da segurança que a gente tem que proporcionar para o paciente. Previsão? Esse semestre. Esse semestre, isso. sai. Esse semestre ele está aí na... Tá aí, então já vai juntando dinheiro, já vai colocando dinheiro na poupança, porque vai chegar a hora de você ter a sua própria criolipólise, seu próprio aparelho de criolipólise, então já vai guardando dinheiro aí, vai juntando que chegou a hora. Investimento muito bem realizado, vai ser com certeza, a gente pode confirmar.
Ó, Lucas, queria agradecer a sua presença, obrigado por ter vindo e ter inaugurado o programa, a 4ª temporada do programa Estética na TV, e ter inaugurado em 2016 aqui, que vai ser um programa, um ano épico para o programa Estética na TV e para quem quer empreender na estética. Com certeza, quem quer ter sucesso na estética, quer saber como atender seu paciente, vendo os profissionais que vêm aqui acompanhando, eu acompanho, sempre que eu posso eu vejo ao vivo, e é sempre uma aula que a gente tem aqui, então eu espero que eu também tenha ajudado aqui um pouco vocês em algumas questões aí, mas o Estética na TV é um programa que quem quer ter base e quer saber como aplicar o seu paciente e ter resultados efetivos, tem que assistir, porque é de primordial importância. É muito bom, os profissionais que vêm aqui são de excelente qualidade. Muito grato. Relembrando que quinta-feira, dia 28, tem palestra sobre como atrair clientes na estética. É aquele marketing que falta, que a faculdade não te dá, que a gente vai procurar levar para você esse ano. Então você vai acessar bit.ly/aula estética. bit.ly/aula estética, ou também acesse a minha lista VIP de profissionais que querem fazer a diferença em 2016, bit.ly/empreendedorismo na estética. Também por esse você vai receber essas informações. E é só acessar aí, tá lá no meu Facebook, facebook.com/Cristiano dos Santos Estética. Lá tem um evento onde você pode clicar lá para participar e ser notificado sobre tudo que vai acontecer nesse grande evento. E vai ser o primeiro de muitos esse ano, porque nem só de técnica vive profissional, também de marketing. Com certeza. Também, não é verdade, Lucas? Com certeza. Então, um grande abraço e até o próximo programa Estética na TV. Até lá!